Esse era para ser um vídeo para falar sobre as 5 razões pelas quais os seus pacientes não retornam no seu consultório. Só que eu decidi mudar o rumo da nossa conversa e falar sobre o seu trabalho nas redes sociais. Senta que lá vem textão. Oi, eu sou Lidiane Bragunci, nutricionista com mais de 12 anos de experiência, e esse é o canal do SEAC, o canal que vai te ajudar a ser um nutricionista fora da caixinha. Se você ainda não segue esse canal, clica aqui para seguir a gente e aproveita também para seguir a gente no nosso Instagram. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a minha experiência antropológica no SEAC, o Centro de Estudos Avançados em Alimentação e Comportamento. E eu me dediquei a estudar profundamente perfis no Instagram e no YouTube de nutricionistas que trabalham de um jeito autêntico, de um jeito diferente. E, gente, o que eu consegui perceber de trabalhos nas redes sociais de nutricionistas nesse último mês foi absolutamente assustador. Por quê? Porque parece que um fenômeno do raio massificador, o raio homogeneizador passou na mente, na cabeça de todos os nutricionistas do Brasil. Claro, porque estou estudando o perfil de nutricionistas brasileiros. Todo mundo falando sobre os seus principais erros, todo mundo falando, e foi exatamente por isso que eu decidi não fazer o vídeo dos principais erros. Todo mundo falando das dores dos pacientes, do porquê é que você não emagrece, dos alimentos que vão te emagrecer, os alimentos que vão te livrar disso e etc. Todo mundo fazendo as mesmas trends de dancinhas pro Reels. Todo mundo falando do mesmo jeito, a mesma coisa. E isso me deu uma angústia absurda. E eu me lembrei de uma experiência que eu já vinha adotando ao longo de anos na minha trajetória profissional, que era não seguir nutricionistas. Me arrependi profundamente, mas na verdade era esse o meu trabalho do último mês, estudar o mercado para tentar oferecer para você, nutricionista, uma melhor experiência de ensino, uma reflexão, de trazer uma série de conteúdos que pudessem te ajudar a, de fato, encontrar a sua voz e transmitir a sua mensagem de forma responsável, comunicar, de fato, a saúde sem terrorismo nas suas redes sociais, construir uma nutrição que seja, de fato, fora da caixinha, sem rótulos, sem precisar de dietas, de modismos, sem necessitar que você precise apelar para emagrecimento, foto de antes e depois dos seus pacientes, depoimentos de pacientes que estavam desesperados e você conseguiu devolvê-los à vida e à sua autoestima. Enfim, tudo isso eu encontrei de uma forma assustadora no último mês de estudo. E então eu resolvi trazer para cá essa reflexão do como é que você pode encontrar a sua autenticidade e encontrar o seu tom de voz para comunicar o seu trabalho de nutrição nas redes sociais. Porque sim, você precisa estar nas redes sociais. Não, você não precisa. Mas é desejável que você esteja nas redes sociais, especialmente depois da pandemia, depois do que a gente viveu, do ter que trazer toda a nossa vida para o digital, do ter que trazer toda a nossa vida para o online, para o não presencial. A gente conseguiu perceber o impacto, a importância que tem ter presença na internet para conseguir dar voz ao seu trabalho, para conseguir alcançar mais pessoas com o seu trabalho na nutrição. Então, você não é obrigado a nada, mas é importante que você ocupe espaços. E sim, fazer reels, seguir tendências, não é proibido, não tem nada de errado nisso. A questão é fazer igual. Não colocar o seu tom de voz, não trazer uma mensagem diferenciada, não fazer com que as pessoas de fato queiram seguir você e não aquela tendência. Esse é um trabalho que você precisa fazer para conseguir se diferenciar no mercado. Quando a gente está na internet, um mar de possibilidades existe para que as pessoas consigam te encontrar. Mas tem muita gente falando ao mesmo tempo. E você só vai conseguir ser visto se você encontrar o seu tom de voz. Encontrar o seu tom de voz é uma das coisas, minha gente, das mais difíceis que a gente pode fazer. Neste exato momento, eu estou vivendo esse tipo de experiência, porque estamos passando, mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Nesse momento, eu estou vivendo uma transição de carreira, uma transição na minha vida pessoal. E é super natural que essas transições pessoais tenham como consequência uma mudança na sua trajetória profissional. Então, para que a gente consiga encontrar o nosso tom de voz, não é olhando para fora,
que a gente vai conseguir fazer esse trabalho. É olhando para dentro de você. Então, a primeira sugestão que eu quero te dar agora nesse vídeo é: deixa de seguir todos os nutricionistas ou todas as pessoas que você decidiu escolher para se inspirar no seu trabalho. Porque não é a inspiração que você vai encontrar. É uma sensação de estou ficando para trás, não sou capaz de fazer, de ter os resultados dessa pessoa. Então, naturalmente, você acaba se comparando e se inferiorizando quando você segue essas pessoas. E mais do que isso, você começa a escrever exatamente como aquela pessoa que você segue, falando sobre os mesmos temas daquelas pessoas. Você passa a reproduzir os mesmos discursos e não consegue se posicionar, não consegue colocar o seu tom de voz, não consegue colocar a sua opinião, não consegue comunicar com a sua maneira e o seu jeitinho único. E não venha me dizer que você não tem um jeitinho único. Todos somos diferentes e todos teremos o nosso tom de voz. Perceba, ao longo de todos esses vídeos que já tem disponível nesse canal, havia uma tendência no início das gravações para que eu me encaixasse num padrão YouTube de ser e esse vídeo. Nesse vídeo, você consegue encontrar exatamente, perceber claramente qual é o meu tom de voz. Eu até tento ser uma pessoa formal, mas na maioria das vezes eu acabo fugindo, porque sim, sou uma pessoa fora da caixinha e não é à toa que eu conduzo uma empresa que te propõe a ser um Nutri fora da caixinha. Para que a gente consiga ser um Nutri fora da caixinha, a gente precisa encontrar aquilo que há dentro da gente e não é fora. Não é com dicas de se tornar viral na internet, não é com dicas de como fazer posts atrativos, não é com dicas de quantos posts eu devo postar e quantos stories devo fazer, o que eu devo mostrar da minha vida, o que eu tenho que ter o corpo X ou Y, o produto que eu tenho que consumir, blá blá blá. Nada disso vai te fazer ter a sua voz única. Então, para de seguir essas pessoas. Fica no offline, encontra a sua voz, encontra aquilo que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies. Na maior parte das vezes é no offline, com os seus amigos, vivendo com as pessoas da sua família, tentando perguntar para elas o que elas veem de diferente e único em você, tentando perceber quais são seus valores, quais são as suas crenças, o que na verdade você acredita que você pode alcançar com o seu trabalho na vida das pessoas, o que de fato você tem para contribuir na vida das pessoas. E não é falando sobre alimentos do mês, não é falando sobre o que comer no café da manhã e blá blá blá. Isso pode até ajudar, isso pode até fazer parte do seu repertório, mas ele não pode ser completamente baseado nisso. O seu repertório precisa ter a sua cara. E eu não estou falando de identidade visual apenas, eu estou falando de ter o ser humano por trás da identidade visual, das cores e do layout que você escolhe. Isso é o menos importante. Se a gente for olhar pessoas que são, de fato, pessoas que têm um engajamento grande e que não utilizam hackzinhos, que não compram seguidores e etc., elas são pessoas que têm um tom de voz único. Elas são pessoas que, de fato, conseguiram encontrar o seu elemento-chave ou vários elementos-chave e conseguem compartilhar isso de uma forma muito autêntica. Minha gente, guardem isso. A autenticidade é um poder. Então, você precisa se desligar do mundo para encontrar o seu mundo interno. Faça um trabalho. E aí vem a minha sugestão 2 para essa nossa conversa. Reserva um tempo para encontrar consigo mesmo. Toma um banho quente, relaxante, coloca uma música que você goste, acende uma vela, um cheirinho, alguma coisa que mostre para o seu cérebro que você está relaxado, que você está descansando, que você está cuidando de si, que você está entrando em contato consigo mesmo. Pega uma taça de vinho, uma bebida que você gosta, ou um cafezinho, um chá, ou um copo de água, o que você tiver disponível, e se pergunta: o que eu quero para o meu futuro? O que é importante para mim? O que eu quero mostrar para as pessoas? Como eu de fato posso, por meio do meu jeitinho único, comunicar com as pessoas o que de fato eu quero comunicar? Porque, gente, o que o algoritmo está fazendo com as pessoas é tornando todas as pessoas iguais. Mesmo rosto,
mesmo cabelo, mesma música, mesma dança, mesmo discurso. Tá absurdo isso de encontrar um mesmo padrão. E o pior, para a ciência da nutrição, esse é ainda mais problemático. Por quê? Porque quando a gente está trabalhando a alimentação dos indivíduos, colocar todo mundo no mesmo bolo e trabalhar aquilo de uma forma padronizada é um erro imenso. A gente não vai conseguir ter resultados quando a gente atua de uma mesma forma com todos os pacientes que aparecem. Quando a gente encontra com aquele sujeito, com a individualidade daquela pessoa, a gente precisa ter sensibilidade, empatia, capacidade de conexão e vínculo com aquela pessoa para saber, para entender realmente quais são as necessidades daquela pessoa e conseguir ajudá-la naquela demanda que ela apresenta ali para você. E você só vai conseguir se conectar de uma forma muito genuína se você tem esse treino. Se você não está ali massificado naquele modelo único, naquele jeito único de fazer. E se você faz num modelo único, num jeito único, na internet, possivelmente você também está fazendo isso na sua clínica. E é por isso que é tão sintomático a gente ver tantos nutricionistas falando do mesmo jeito, comunicando a mesma coisa, se vestindo do mesmo jeito, dançando do mesmo jeito. Porque possivelmente ele está fazendo do mesmo jeito, ensinando um método X que não é capaz de contemplar todos os seres humanos e toda a complexidade humana. Então, minha gente, eu clamo com esse vídeo, por favor, encontre a si mesmo. Para de olhar para o mundo externo e tentar ser viral, encontra o seu tom de voz. Encontra aquilo que realmente seja importante para você comunicar e faça o seu trabalho. Não importa quantos seguidores você tenha. Não importa quanto tempo leve para que as pessoas consigam te identificar, mas elas vão te identificar no momento em que você encontrar o seu tom de voz. E eu já vou te dar um spoiler, vai demorar um tempinho para que você encontre esse tom de voz. Você vai errar bastante, você vai tentar copiar bastante, e tá tudo bem você tentar copiar bastante. Tá tudo bem você errar. Mas não deixe de tentar, não deixe de fazer esse movimento. Esse vídeo não é para te paralisar. A intenção dessa nossa conversa aqui é justamente te fazer se colocar em movimento, mas um movimento que seja efetivo para que você consiga construir a sua identidade, a sua personalidade profissional. Para que você consiga, de fato, trazer a sua mensagem única para que as pessoas consigam estabelecer uma relação positiva com a sua alimentação e com o seu corpo e que, de fato, consigam ter saúde em todos os aspectos. Autenticidade é o poder. Me conta aqui se você já experimentou fazer esse exercício de se conectar não com uma consultoria de imagem, não com uma consultoria de branding, eu estou falando de autoconhecimento. Eu estou falando de introspecção. Eu não estou falando de uma consultoria com um designer gráfico ou com um social media. Eu estou falando do seu encontro com quem você é. Isso é o que vai te fazer, de fato, verbalizar, ter a capacidade de comunicar para todos esses profissionais o que de fato você quer transmitir, sem que você seja levado pela maneira massificada desses profissionais, muitas vezes, de fazer o próprio trabalho. Então, minha gente, esse é o meu apelo hoje. Encontre a sua voz e pare de reproduzir discursos massificados na internet. Há um mundo absurdamente lindo dentro da nutrição e da alimentação para ser explorado. E eu quero te fazer esse convite e eu prometo para você que eu também vou me esforçar para fazer isso. Vamos juntas? Até breve, até o nosso próximo vídeo. Um beijo, comenta aqui o que você achou a respeito desse nosso papo. Tchau, tchau!